Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre mistura de gases ideais, certo? E para entender melhor, a gente vai fazer uso primeiro desse simuladorzinho que vocês estão vendo aí, que é um simulador da Colorado University, né, no programa PhET deles, que a gente vai até usar em alguns exemplos, em outros vídeos e em aula 5, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com uma mistura, tá? Que vai representar dois gases ideais. No caso, um dos gases seria as partículas pesadas, dadas por azul, pela cor azul, e outras as partículas leves de cor vermelha, certo? E o que a gente quer entender? A gente quer entender a contribuição de cada partícula, né, de cada conjunto de partículas nas propriedades termodinâmicas. Aqui a gente vai manter o volume fixo, tá? E, inicialmente, eu vou adicionar 100 partículas pesadas. Aí, como vocês podem notar, a temperatura está em 300 Kelvin e a pressão em 789 kPa, certo? Então, a gente tem essa pressão com um composto sozinho, certo? Eu vou tirar todas as minhas bolinhas pesadas e adicionar agora 150 bolinhas leves. Vocês podem ver, elas passeiam muito mais rápido, né? A contribuição, ó, a temperatura é a mesma da anterior, perdão, a temperatura é a mesma da anterior, certo? E a pressão agora é 1183 kPa. O que deve acontecer quando eu adicionar minhas 100 partículas pesadas que eu tinha anteriormente? Vamos imaginar que a temperatura vai se manter fixa e o volume também. O que deve acontecer com a pressão? Olha, eu vou aumentar o número de partículas, eu vou aumentar o número de colisões com a parede. Então, eu espero que essa pressão aumente. Mas quanto? Bom, a gente está falando de uma mistura de gases ideais, certo? Apesar da representação aqui não ser perfeita para um gás ideal, né, porque vamos lembrar as duas hipóteses do modelo do gás ideal. As moléculas não interagem entre si e não têm tamanho, aqui elas têm tamanho, certo? Mas o fato de elas não interagirem é crucial para a gente entender qual vai ser a pressão, certo? Do sistema quando eu adicionar minhas 100 partículas pesadas. Simplesmente vai ser adicionar a contribuição da pressão que as bolinhas azuis tinham quando estavam sozinhas na caixa. Então, basicamente, é pegar esse 1183 kPa e somar os nossos 789, o que vai dar 1972. Como esperado. Por que isso ocorre? O fato é que as bolinhas vermelhas e as azuis, elas só se sentem quando chocam entre si, certo? Se fosse realmente um gás ideal, nem volume elas teriam, seria impossível delas se chocarem. Então é como se elas estivessem, entre aspas, sozinhas na caixa. E aí surge o conceito da chamada pressão parcial, certo? Que, para gases ideais, é a pressão que um gás exerceria sozinho do sistema, na mesma temperatura do sistema e no mesmo volume do sistema. Então, a gente viu aqui, por exemplo, que as bolinhas azuis sozinhas, deixa eu aumentar a temperatura caiu, vou aumentar a temperatura aqui para 300, opa, passou um pouquinho, né? Ali está em torno agora 788, né, por questões de arredondamento, mas sozinho a bolinha azul tem essa contribuição para a pressão. Já a bolinha vermelha sozinha tem essa contribuição para a pressão. Somando as duas, a gente tem a pressão total. Então, basicamente, a pressão parcial das bolinhas vermelhas é
183 kPa, e das bolinhas azuis eram... Opa! Deixa eu só colocar aqui de novo. Eram 789 kPa naquela temperatura, naquele volume. Ok? Então, agora, voltando para os nossos slides, a gente vai falar novamente das misturas de gases ideais. E como eu falei, o problema aqui é determinar a contribuição individual de cada componente nas propriedades. E lá no século XIX, John Dalton fez uma observação e definiu a chamada Lei de Dalton. A Lei de Dalton diz o seguinte: a pressão exercida por uma mistura de gases é a soma das pressões parciais dos gases. E a definição de pressão parcial aqui de um gás perfeito, de um gás ideal, tá, numa mistura, é a pressão em que o gás exerceria se ocupasse sozinho todo o volume da mistura na temperatura da mistura. Tá? Essa definição de pressão parcial, ela só serve para gás ideal. Mas a lei de Dalton vale para qualquer mistura de gases. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplozinho. Uma certa quantidade de hidrogênio exerce sozinho uma pressão de 0,25 bar quando está sozinho num recipiente. Nesse mesmo recipiente, na mesma temperatura, uma outra quantidade agora de N2 exerce sozinha 0,80 bar de pressão. A pressão total vai ser a soma das duas pressões parciais. Então, a pressão total da mistura, quando os dois gases, que no caso tinham um comportamento ideal, né, a pressão total vai ser a soma desses dois, que vai dar 1,05 bar. Tá? Em termos matemáticos, ó, a pressão parcial de um gás perfeito, né, que a gente vai botar aqui, ó, dessa forma, P e um Azinho aqui, para indicar que a pressão parcial do gás A. Ela vai ser dada, então, ó, pelo número de mols só do composto A vezes RT sobre V. Certo? Agora, o número de mols de um componente numa mistura, ele pode ser calculado, né, através do número total de mols da mistura multiplicado pela fração molar desse composto. Okay? Então, a gente pode substituir esse Na aqui por YaN e chegar à conclusão, olha só, de que essa parcela aqui vem da equação dos gases ideais e aqui está o N total. Certo? Então, essa parte que eu estou marcando é igual à pressão. Então, a pressão parcial, certo? Para um gás ideal é YAP. Pressão parcial de um gás A, de um gás ideal A, é calculada dessa forma. Mas, na verdade, essa definição vale para qualquer gás. A gente chegou nesta definição, tá, a partir da consideração do gás perfeito, ocupando sozinho o volume da mistura. Se a gente estiver falando de gases reais, tá, esta afirmação aqui não é verdadeira. Tá? Por quê? Gases reais interagem entre si. E como eles interagem, se eu retirar um dos compostos da caixa, eu vou afetar o comportamento do outro. Numa mistura de gases ideais, como um gás não vai sentir o outro, basicamente, se eu tirar um, o outro vai continuar igual. Tá? Então, para qualquer gás, a pressão parcial de um gás I é YIP. Agora, para um gás ideal, a gente pode calcular, pensando nisso,
como a gente fez no simuladorzinho lá do FET. Tá? YA para a gente, então, é a chamada fração molar do gás A na mistura gasosa, e nada mais é do que o número de mols de A dividido pelo número total de mols da mistura. Tá? Os livros aqui costumam usar X. Eu gosto de usar Y, porque mais para frente no nosso curso, a gente vai diferenciar o que é fração molar na fase gasosa e o que é fração molar na fase líquida. E a gente vai usar X para fração molar na fase líquida e Y para fração molar na fase gasosa, certo? Vamos pensar agora como a gente viu lá no simuladorzinho. A gente tem dois gases agora, tá? A e B. E a pressão parcial dos dois gases, se eu somar a pressão parcial dos dois gases, eu obtenho a pressão total. Por quê? A pressão parcial de A é YAP, a pressão parcial de B é YBP. E YA mais YB, isso aqui nada mais é do que NA sobre N mais NB sobre N. Como eles têm mesma divisão aqui, eu posso somar os dois, só que NA mais NB é o próprio N, então isso aqui tem que dar 1. Certo? Isso valida a chamada lei de Dalton, que é a pressão exercida por uma mistura de gases é a soma das pressões parciais destes mesmos gases. Ok? Então, só para fixar melhor os conceitos. Para qualquer gás e numa mistura, independente se essa mistura é de gases ideais ou de gases reais, certo? É válida a equação 11. Somente no caso de uma mistura de gases ideais é que a gente pode igualar a pressão parcial à pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho ocupando o volume total. Como eu já disse, para gases reais a interação vai afetar, né, essa propriedade, mas a lei de Dalton vai permanecer válida para qualquer gás. E aqui está a equação da lei de Dalton. Vamos fazer um exemplo? Aqui a gente tem o ar seco, né? Uma porcentagem ponderal, no caso, porcentagem máxima, tá? Desculpa, mássica. Ele tem 75% de nitrogênio, 23,2% de oxigênio e 1,3% de argônio. Qual é a pressão parcial de cada componente quando a pressão total é 1 atm? Vamos anotar as nossas informações aqui. A gente tem 75,5% de N2, isso em massa. 23,2% de O2 também em massa e 1,3% de argônio também em massa. A nossa pressão total é 1,2. O que a gente precisa calcular é a pressão parcial do nitrogênio, a pressão parcial do oxigênio e a pressão parcial do argônio, que vão ser dadas pela fração molar do nitrogênio, que multiplica a pressão de 1,2 atm, para o oxigênio, a fração molar do oxigênio, multiplicada pela pressão, e para o argônio, a fração molar do argônio, multiplicada pela pressão. Então, a grande questão aqui é encontrar a fração molar a partir das frações mássicas, tá? Então, a gente vai considerar inicialmente que a gente tem 100 gramas de gases total, certo? Só para a gente conseguir calcular as frações molares. Então, se a gente tivesse gramas, 75,5 gramas vai ser de nitrogênio, 23,2 vai ser de oxigênio e 1,3 de argônio. A gente pode calcular, então, o número de mols de cada componente a partir da massa molar. A massa molar do nitrogênio é 28,2 gramas por mol, o que nos vai dar o número de mols total de nitrogênio de 2,69.
a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol, o que resulta num número de mols de oxigênio de 0,725, e de argônio é 39,95, o que resulta numa fração molar de 0,033 mol de argônio. O número total de mols da mistura é a soma dessas três, que vai dar aproximadamente 3,45, tá? Cortei aqui uma casa decimal. Agora a gente consegue calcular a fração molar do nitrogênio, sendo o número de mols do nitrogênio dividido pelo meu 3,45, que é o número de mols total, e vai multiplicar isso pela pressão para obter a pressão parcial. Tá aqui para cada um dos compostos. Era isso que eu tinha para esse vídeo e até a próxima.